Deu a lógica no Rio de Janeiro. Vence o Vasco da Gama depois de 9 clássicos sem vencer, ou aliás, 9 clássicos perdendo de maneira seguida. O Vasco vence o Botafogo hoje no Maracanã pelo placar de 2-0. E é claro, é muito difícil a gente fazer uma análise técnica, tática, quando um time, que foi o Vasco, joga com 10, enquanto o Botafogo joga com 8. É quase impossível a gente conseguir extrair algo do que realmente o Vasco criou, como criou, se reagiu melhor contra o Fluminense no domingo, ou reagiu melhor hoje contra o Botafogo, exatamente por essa circunstância de ter um time muito mexido, um time com poucas peças do outro lado. Mas é claro, se for por mérito, se for por merecimento, o Vasco hoje sai do Maracanã realmente com a vitória e merecendo a vitória. Essa é a grande realidade. Desde o início, desde os primeiros minutos, desde que o juiz apitou a partida e iniciou o jogo, o Vasco foi superior à equipe do Botafogo. Não à toa a primeira expulsão, que foi a do zagueiro Adrielson, não conheço a fundo, né, o nome do atleta, foi num lance claro de gol do Vasco da Gama. O Adrielson, o zagueiro, né, melhor falando assim, foi expulso, recebendo um cartão vermelho direto, no lance em que o Alex Teixeira sairia cara a cara com o Lucas Perry, goleiro do Botafogo. Ou seja, ali aos 11 minutos era uma escolha. Ou o Botafogo saía com 1 a menos, ou o Botafogo saía com o placar negativo daquele lance. Naquele momento, o zagueiro do Botafogo fez a escolha dele e logo em seguida também o Rafael, lateral direito, se eu não me engano, por volta ali dos 30 a 35 minutos ainda do primeiro tempo, em um lance completamente de imaturidade, um lance de descontrole total do lateral direito do Botafogo, também recebeu o cartão vermelho. Dando um soco, um tapa, não sei o que realmente é a atitude dele, mas foi uma agressão clara em cima do volante Cauã Barros. E o merecimento, após ali ele começou a dar vários socos no ar, volto a repetir, mostrando um descontrole total. E o segundo expulsão do Botafogo. E a partir daquele momento, realmente qualquer torcedor vascaíno já sabia que o Vasco iria sair hoje do Maracanã com os 3 pontos. E são 3 pontos fundamentais. É como eu venho falando para vocês nos meus últimos vídeos. É por isso que eu falo tanto para vocês acompanharem, até para quando a gente fizer a análise, vocês já terem uma noção daquilo que eu vou comentar com vocês. A partida de hoje não era apenas pela volta da honra do Vasco da Gama. É inadmissível, é inacreditável, é completamente descabido o Vasco, sendo o Vasco da Gama, em 9 clássicos, perder os 9. Não apenas para Botafogo, mas juntando os últimos 9 clássicos contra Vasco, Flamengo. Aliás, Flamengo, Fluminense e Botafogo, o Vasco havia perdido os 9. Não dá. Não tem condições. Então hoje, além da honra do Vasco de entrar em campo e vencer contra o rival, que é um clube que de fato fez uma campanha boa no ano passado, quase chegando à Libertadores, um clube que já está montado, um clube que já tem um trabalho desenvolvido, o Vasco ainda também consegue garantir os 3 pontos e entrar dentro do G4 do Campeonato Carioca. O Vasco hoje tem 14 pontos, está 3 pontinhos apenas atrás de Flamengo, está apenas 2 pontos atrás de Fluminense e 2 pontos também atrás de Botafogo. Muito provavelmente, novamente, assim como vem acontecendo, aliás, não vinha acontecendo, mas aconteceu no ano passado, teremos os 4 grandes do Rio de Janeiro numa final de Campeonato Carioca. O Vasco estará no seu devido lugar. E ainda tem mais. Dia 23 agora o Vasco enfrenta o Trem do Amapá no estádio Mané Garrincha na próxima quinta-feira. E após isso enfrentaremos o Bangu e após Bangu enfrentaremos o Flamengo. Vasco e Flamengo dia 3 ou 2 de março também no Maracanã. E essa partida eu quero ver. Porque eu quero ver o Vasco e Flamengo, não apenas por ser um jogo que aflora os ânimos de qualquer torcedor vascaíno, que coloca a ansiedade lá no teto, mas para ter de fato um teste. Porque, com todo respeito, tanto ao Botafogo quanto ao Fluminense, que foram os 2 maiores testes que o Vasco fez nessa temporada de 2023. Hoje, a gente venceu o Botafogo pelo placar de 2-0 e, como eu falei, é difícil a gente fazer uma análise técnica enquanto o Botafogo jogou apenas com 8 atletas. Mas, volto a repetir, desde os momentos iniciais, quando era 11 contra 11, o Vasco era superior, o Vasco era melhor do que o Botafogo, o Vasco tinha iniciativas que o Botafogo não demonstrava, o Vasco criava jogadas
que o Botafogo não criava. O Vasco jogando com uma trinca de volante de jogadores, criado nas categorias de base. O Vasco cheio de desfalques, conseguiu, desde o primeiro momento do jogo, ser superior à equipe do Botafogo. O que aconteceu também no último domingo contra o Fluminense. O Vasco foi completamente superior ao Fluminense. No último domingo, se o Germancano não faz aquele milagre com relação aos 2 gols, que foram 2 golaços, gols difíceis de serem feitos, o Vasco iria sair sendo superior, muito provavelmente com empate ou com uma vitória, e com o Fábio sendo o grande destaque do jogo, pelos milagres que ele realizou contra o Vasco no último domingo. E hoje não foi diferente, porém hoje o Vasco venceu. Mas a gente tem um destaque para a partida, não é Alex Teixeira, não é Nenê, não é Pedro Raul, não é Gabriel Peck, é o goleiro do Botafogo. Mais uma partidaça do goleiro do rival, do goleiro do adversário. O que, é claro, é um ponto negativo por saber que o Vasco acabou tendo dificuldades para marcar gol. Mas é um ponto positivo, por saber que o Vasco criou jogadas, por saber que o Vasco levou perigo ao gol do adversário e por saber que se não tiver um goleiro bom do outro lado, dificilmente o Vasco não sairá sem marcar nenhum gol no clube, no time em que estará jogando a sua partida. Mais um jogo muito bom do Vasco. E o que me empolga é saber o que eu acabei de falar com vocês, que mesmo tendo desfalques, mesmo tendo a ausência de Jair, mesmo tendo a ausência de Luca Orediano, mesmo tendo a ausência dos nossos 2 goleiros que seriam os titulares, Léo Jardim e Ivan, mesmo ainda não tendo a presença do Manuel Capasso, que estava novamente no Maracanã, será o titular e é o titular do Vasco da Gama, mas ainda não poderia ser relacionado, o Vasco foi superior ao Botafogo, mesmo tendo 3 garotos jovens no nosso meio campo. E ó, vou falar, Matias Galarza, não gosto sinceramente do Galarza por um todo, mas é um jogador que preenche espaço de uma maneira muito boa. O Galarza é um atleta que toma a proporção, se é assim que eu posso falar, ele consegue ocupar os espaços do campo de uma maneira muito boa. É uma intensidade física que chama a atenção do paraguaio, isso é completamente inegável. Rodrigo, mais uma partidaça, não vi nenhum erro da partida do Rodrigo. Um primeiro volante de contenção muito interessante, que pode ser sim interessante. Hoje o De Luca não é nem sequer o reserva. Rodrigo e Cauã Barros, que eu já vou falar, tomaram a vaga da posição que seria a do reserva do Vasco da Gama. E sobre o Cauã Barros, mais uma partidaça. Deu aquele passe lindo, achado para Alex Teixeira no lance da expulsão do Adrielson. E depois deu um chutaço também, chegando ao gol com uma grande defesa do Lucas Perry. O que mostra que os nossos atletas estão se desenvolvendo. E o que mostra, acima de tudo, na minha opinião, que hoje temos um trabalho sendo desenvolvido. Diferente do que vinha acontecendo nos últimos anos, onde o Vasco realmente não montava elencos tão ruins, mas não tinha um trabalho a se desenvolver. Como, por exemplo, com todo respeito, no ano de 2020. Se a gente pegar por si, o elenco do Vasco naquele ano não era ruim. Mas na beirada do campo foi Sapinto, foi Luxemburgo. Esses técnicos não sabiam fazer o Vasco rodar. Hoje, na beirada do campo, temos um grande treinador, que é o Maurício Barbieri. É inegável ver que ele é um bom técnico. Inegável ver que hoje o Vasco tem uma cara. É inegável ver que hoje o Vasco tem jogadas. É inegável ver que hoje o Vasco é um time de futebol, diferente daquilo que o torcedor vascaíno estava acostumado a ver nos últimos anos. Hoje temos um zagueiro que sabe jogando, tem ordens para fazer aquilo que o Léo Pelé faz. Hoje o Miranda vem ganhando confiança e será um bom reserva. Robson Bambu que se cuide, pois não terá facilidade para ser o reserva absoluto ali da posição com a chegada do Manuel Capasso. O Pumita Rodrigues, mais uma vez muito regular. Lucas Piton, mais uma vez muito regular. Sobre Jair, não entrou, mas com toda certeza será o titular absoluto também da posição do Vasco da Gama. E virão umas peças. Ainda falta contratar um volante, ainda falta contratar um ponta, e tudo isso anima. E para finalizar a minha análise sobre essa partida, camisa 10, Alex Teixeira. Que partida novamente do jogador. Sinceramente, eu, Lucas, hoje estou completamente empolgado com o Alex Teixeira sendo ali o camisa 10 do Vasco da Gama. Um jogador que demonstra que realmente ainda não está no seu auge físico, mas é outro atleta em comparação ao ano passado. Que jogador diferente hoje é o Alex Teixeira. Jogador que mostra que será importantíssimo e até mesmo, dependendo da sua evolução, fundamental para o Vasco nesse ano de 2023. Mais uma partidaça, mais um gabarito do Alex Teixeira hoje, sendo esse meio armador do Vasco. Jogador que sabe atuar pelas beiradas, um jogador que está criando jogadas, um jogador que tem uma quebra de linhas do adversário com muita facilidade, tem um mano a mano muito bom.
Esse é o camisa 10 que o Barbieri queria e ele tem em suas mãos. Eu hoje vejo sim semelhanças entre o Claudinho, camisa 10 que o Barbieri trabalhou lá no Bragantino, e hoje o Alex Teixeira. Um jogador que tem intensidade, um jogador que chega muito forte ao ataque, um jogador que sabe recompor na marcação, um jogador que realmente vai ajudar muito o gigante da Corinthians. E já fico pensando, nossa zaga tá fechada. Capasso, Pumita, Lucas Piton e Léo. Jair, Alex Teixeira, Gabriel Peck, mas na minha opinião será o Luca Orediano titular. Pedro Raul, trazer um ponta esquerda de qualidade e trazer um volante para atuar ao lado do Jair. O Vasco dará trabalho em 2023. Já estamos dando trabalho com esse time todo mexido, sem volantes, com lesionados, com desfalques, ainda aguardando a chegada do Marlon Gomes. Meus amigos, vem coisa boa por aí em 2023. Sim, saio desse jogo iludido, não apenas por essa partida, mas por aquilo que o Vasco construiu contra o Fluminense e por aquilo que o Vasco construiu hoje contra o Botafogo. Os dois grandes testes desse elenco do Vasco, o Vasco não venceu contra o Fluminense, mas na minha opinião passou no teste de domingo e hoje novamente passa no teste contra o Botafogo. Partidaços do Vasco e fico sim empolgado com esse 2023. Vamos que vamos, rapaziada. Tem muita coisa boa por aí, tem reforços chegando e o Vasco, se Papai do Céu quiser, vai dar muitas alegrias ao seu torcedor nessa temporada. 7 horas da manhã, estaremos amanhã ou hoje, dependendo do momento que você estiver vendo o vídeo, novamente aqui com a Acorda Vascão e, é claro, com uma análise mais funda sobre tudo que vem acontecendo no nosso Vasco da Gama. Vamos que vamos, fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.